Agora eu quero conversar com o Bruno Pinheiro, porque o senador Eduardo Braga, relator da regulamentação da reforma tributária no Senado, afirmou que a votação só deve acontecer em novembro. Hoje ele se reuniu com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e quem vai contar o que aconteceu é ele. Fala aí, Bruno. Evandro, justamente, inclusive existe um regime de urgência no Senado Federal, que é justamente quando não é necessário levar o assunto nas comissões, e isso acaba levando um tempo muito maior. Então, quando já tem o interesse lá do Palácio do Planalto, ou que seja de aliados do governo ou da oposição, se aprova um requerimento de urgência. A ideia é que seja analisado até novembro, finalzinho de novembro, começo do mês, já na reta final do ano, porque volta na Câmara dos Deputados essa regulamentação ainda. Diante disso, foi feito um certo acordo com o ministro Fernando Haddad de retirar essa urgência, porque estaremos num ano eleitoral, numa época de eleição, e isso vai dificultar uma rapidez aqui no Senado. Então, eles acabaram chegando no entendimento que é muito melhor levar nas comissões e seguir o rito normal. Vamos ouvir então o ministro Fernando Haddad após uma reunião de hoje um pouco mais cedo aqui na capital federal. Uma ponderação do senador que a Fazenda respeita e vai encaminhar em relação ao pedido de urgência é que no momento agora de eleições fica difícil para a casa poder apreciar todas as demandas de audiência, de debate sobre emendas, eventuais emendas que serão apresentadas, e que isso dificultaria, sem prejuízo da eventual votação dos projetos ainda esse ano. Quer dizer, a ideia não é comprometer o calendário, mas é dar um fôlego para o Senado poder, como teve a Câmara, ter um espaço para um debate franco e tranquilo com a sociedade. Evandro, e aí só para finalizar, o relator, que é então o senador Eduardo Braga, também assegurou que de fato está de acordo o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, em relação a isso, a ser colocado em votação após as eleições de outubro. Vamos ouvir. O presidente Rodrigo Pacheco já anunciou que a deliberação, portanto, por parte do Senado acontecerá após as eleições. E isso nós estimamos que aconteça no mês de novembro, mais tardar nos primeiros dias de dezembro, para que haja tempo de as matérias possam ir para a Câmara e também ser votadas na Câmara. Evandro, é isso então, essa retirada do requerimento de urgência. Agora, um outro assunto, rapidamente, eu sei que você é fã de Star Wars, mas eu estar de férias. A gente se vê. Nossa. Meu Deus do céu, Bruno, que bom que você está saindo de férias para rever os seus trocadilhos, tá? Volte com trocadilhos melhores, com frases mais bem elaboradas. Eu percebi que a sua questão cognitiva foi prejudicada ao longo dos meses aqui nesse 3 em 1. Então aproveite o seu belo descanso, vá com Deus e volte melhor, por favor, viu, meu amigo? Um abraço pra você, ele é péssimo, meu muito Deus ruim. Do céu. Foi ruim. Bom, além da piada péssima do Bruno, porque tem até sem palavras. Ô Zé Maria Trindade, quero conversar contigo, vamos fechando aí a câmera pra gente chamar ele lá. Que o Zé Maria Trindade, ele vai trazer algum trocadilho, eu acho que não ruim, sempre bom. Ô Zé, como é que você avalia essa história do Senado de tirar um pouquinho o pé do acelerador sobre a votação da regulamentação? Um pouquinho diferente do que aconteceu na Câmara, o Senado quer fazer uma análise um pouco mais lenta aí da história. Pisou no freio. O trocadilho aí é aquele em terra de olho, quem tem um cego, errei. Então, a história é a seguinte, Eduardo Braga querendo ser importante nesse debate, tentando exatamente falar, olha, o Senado não vai chancelar tudo que sai da Câmara e tal, e já dizendo que vai mudar o projeto. Esta é uma semana difícil para o governo, né? Existem no Senado projetos importantes no Senado e que o governo está ali perdendo. O ministro da Fazenda está negociando, está conversando, tentando apressar a votação, mas o Senado está pisando no freio. Quer a retirada da urgência para discutir melhor, para mudar e dar tempo, inclusive, de voltar à Câmara. Se houver mudança, eu conversei com alguns deputados na Câmara e a ideia é a seguinte, olha, o que eles mudarem lá, a gente vota
imediatamente aqui contra e passa o projeto para sanção presidencial imediatamente. Então, a história é essa, é o Senado tentando se dar como importante nesse debate aí da regulamentação da reforma tributária. Agora, pessoal, o senador Eduardo Braga, que é o relator da regulamentação da reforma tributária ali na Casa, diz que há problemas na forma como foi estabelecida a tributação do imposto seletivo sobre alguns setores durante a tramitação do texto lá na Câmara dos Deputados. Ele questiona, por exemplo, o fato de sobretaxar carros elétricos e apostas esportivas e deixar de lado os alimentos ultraprocessados e as armas nesse imposto que, de alguma forma, tenta, né, impedir questões ambientais e etc., né? E relacionadas à saúde. E aí, o que ele está propondo, né? Ele fala que, de alguma forma, é preciso manter... Não vai ter como fazer a mudança, porque se ele for comprar essa briga agora, seria praticamente impossível. Mas fazer um escalonamento, ou seja, a tributação dos carros elétricos seria diferente de outras tributações dentro do mesmo imposto seletivo, já que os carros elétricos têm uma função diferente, né? Embora na fabricação possa haver a emissão de gases de efeito estufa, mas os carros elétricos mesmo, eles têm um efeito ao meio ambiente menor do que os carros movidos a combustível. O que você acha disso, Alangani? Eu vejo que esse imposto do pecado aí, ele é usado de forma muito seletiva, atendendo aos lobbies que são mais fortes, né? Então não faz o menor sentido o carro elétrico, em toda uma agenda hoje de descarbonização, você taxar. Vai explicar isso para um americano, vai explicar isso para um europeu. Ele não vai entender, não tem o menor sentido. Os alimentos ultraprocessados também estão ligados a algumas doenças graves, como o caso de câncer, demência. E aí também não tem esse tipo de imposto. E aí me chama a atenção, por exemplo, aí tem um imposto em cima de minério de ferro e combustíveis fósseis. E vamos lembrar que combustível fóssil não é apenas utilizado para meio de transporte. Combustível fóssil, infelizmente, ele é utilizado numa série de processos industriais. Então, o aço, pega o aço como exemplo, quase tudo tem aço. E o aço é uma junção ali, é feita a partir do minério de ferro em fundição em altas temperaturas. Você precisa queimar combustível fóssil. Então, não tem nem substituto para isso. Então, o que eu vejo, quando a gente inclui gás natural, petróleo e minério de ferro como imposto seletivo, é um encarecimento geral da produção, do plástico, do aço, do cimento, que também é dependente na sua produção de combustível fóssil, plástico é combustível fóssil, de fertilizantes. E aí a gente penaliza processos industriais com imposto do pecado e onde a gente deveria tirar, né? Aliás, quando a gente deveria colocar o imposto do pecado, aí não tem, que é o carro elétrico. Então é uma completa contradição. Isso é explicado pelos lobbies poderosos no Brasil. Inclusive, ele fala o seguinte, né? Se o critério é tributar com uma alíquota extra os produtos que fazem mal à saúde e ao meio ambiente, não faz sentido justificar a isenção com argumentos como o consumo por famílias de baixa renda ou a tributação, caso a fabricação do item seja feita no exterior. Inclusive, havia discussão ali, Fábio Piperno, de se o governo quer tributar, por exemplo, o carro elétrico, que ele criasse então um imposto para isso e não colocasse no imposto seletivo ali como forma de arrecadação. Bom, essa tributação excessiva ao carro elétrico, né, diferenciada, isso é uma péssima ideia e tomara que essa ideia seja eliminada pelo Senado agora, por muitos aspectos. Eu, por exemplo, já falei aqui várias vezes, eu sou indústria futebol clube, eu amo a indústria. Acho que não existe país envolvido no mundo que não tenha uma indústria forte. Agora, veja, o Brasil, ano passado o presidente Lula foi recebido com o tapete vermelho lá na China e tal, né? Assinou lá, enfim, assinaram os protocolos de intenções com montadoras de carros elétricos da China. Uma já está instalada aqui, lá na Bahia, está construindo a sua fábrica. A outra vai anunciar nos próximos dias aí, e de repente o chinês chega aqui, a China, nosso maior parceiro comercial, opa, tem uma pegadinha para vocês. O carro que vocês decidiram produzir no Brasil, transformando o Brasil talvez o seu maior centro de produção desse produto fora da China, ele vai ter uma tributação especial.
O chinês vai regalar os olhos e falar, pera lá, Já tá. não era isso, não é isso que foi combinado, né? Quer dizer, então, há uma série de problemas em relação a essas taxações especiais aí. Veja, nesse mês aqui, nós falamos isso ontem, o Brasil, agora em junho, finalmente, o Brasil teve um bom salto na sua produção industrial. Porém, a balança comercial da indústria, ela é hoje altamente deficitária, aliás, em níveis recordes. Então, o que o Brasil tem que fazer é não criar ônus para a indústria que está aqui instalada. Se começar a taxar demais produtos industrializados, isso além de tudo vai ser uma burrice e contraproducente para o país. Essa incoerência apontada pelo Piperno ela é muito relevante, né, Gustavo Segré? Porque o governo vai lá e fala, viu, venham, nós estamos aqui abertos para esse mercado, queremos que vocês cresçam aqui no nosso país, queremos cada vez mais carros elétricos aqui. E depois vem um imposto seletivo que vai taxar a mesma pessoa que acabou de receber o convite, né? É como se você chama alguém para uma festa e na hora que ela chega, ela foi convidada. Aí você fala, ó, você veio, mas você vai ter que pagar para entrar. A pessoa não estava esperando. É mais ou menos isso, Evandro. De fato, uma espécie de imposto seletivo para a indústria seria o IPI, Imposto Produto Industrializado, que pode ser a alíquota zero, quando não tem nenhum impacto, ou a alíquota muito elevada, por exemplo, no caso dos cigarros. A maioria dos países da região que utiliza o IVA como metodologia tributária, eles têm outro imposto que se chama impostos internos, que seria uma espécie de imposto pecado. Por exemplo, bebidas alcoólicas, produtos suntuários, mas não mexe na alíquota do IVA. Aqui deveria ser igual. Vou tentar incorporar a piada mal feita do nosso querido Bruno Pinheiro. Então, vou dizer, o maior pecado que tem esse imposto pecado é que as pessoas que estão fazendo o imposto pecado, eles são o pecado não entender nada tributariamente. E quando você aplica esse imposto, o pecado vai ser, de fato, que o Brasil vai ter a alíquota mais alta, se não do mundo, vai ficar na segunda, mas vai ser a mais alta da região. E isso conspira contra o excelente critério que o Piperno mencionou. Vai tirar competitividade. Então, isso atrapalha de fato. Agora, olha que incoerência. Os carros híbridos e os carros elétricos não têm rodízio na cidade de São Paulo. Por que não tem rodízio? Porque não tem impacto ambiental. Sim. Se não tem impacto ambiental, que alguém me explique por que deveriam pagar um imposto mais alto. Então não é pecado aí. Aí é feito arrecadatório. Eu tenho que tentar cobrar de alguém porque estou liberando outro alguém de ser tributado. Então, qual seria o melhor para que não tenha pecado? Que o Senado, deputados, eu não sei quem é a questão do ponto de vista legislativo, determine, por lei, a alíquota é 22%. Mais 22% é a mais alta, que é o Uruguai. Ok, é 22%. Daí para frente, a gente pode incorporar esses impostos internos dependendo da suntuariedade do produto. Um produto que não é relevante para a população pode pagar um pouco mais caro. Mas olha que diferença. Quando nós falamos de insegurança jurídica, foi o presidente lá na China, traz investimentos para aqui. Quando o cara já está fazendo a indústria em função de determinada situação tributária, mudou a situação tributária. Ele vai falar, tá bom, eu não tenho como ir embora, mas, cara, eu vou fazer o meu trabalho, não peçam para mais investimentos, porque eu não vou colocar na mesma linha que a desoneração tributária. Não tem como ter segurança jurídica que atrai investimentos, ao contrário, afugenta.